Você já sentiu aquela satisfação esquisita quando viu alguém que você não gosta se dar mal? Aquele colega arrogante do trabalho que levou uma bronca na frente de todo mundo, o ex que postou que tá péssimo, o influenciador metido que perdeu os seguidores, aquele time rival que perdeu a final no último minuto. Aí veio um sorrisinho, discreto, quase involuntário. Você nem queria sorrir, mas sorriu. Pode admitir, aqui ninguém está te julgando. O que pouca gente sabe é que esse sorrisinho não é maldade sua, é química, é elétrica. É seu cérebro liberando exatamente os mesmos sinais que ele libera quando você come um chocolate, quando você ganha um presente ou quando você recebe uma notícia boa. Isso tem nome, os alemães batizaram, e a ciência já mapeou exatamente onde, como e por que isso acontece dentro da sua cabeça. Senta aí, porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para a fofoca, para os memes ou para um bom drama da internet do mesmo jeito. Existe uma palavra em alemão que descreve tudo isso. Olha, minha pronúncia em alemão não é nada boa, então eu vou falar uma vez e sempre quando eu for repetir essa palavra eu vou falar aquela palavra em alemão. Beleza? O nome da palavra é Schadenfreude. Literalmente significa alegria com dano, o prazer que a gente sente quando algo ruim acontece com o outro. E o motivo do nome ser em alemão é simples. Nenhuma outra língua tem uma palavra tão certeira para esse sentimento. Português não tem, inglês não tem, espanhol não tem. Os alemães olharam para essa emoção, encararam ela de frente e deram nome. E aqui está a parte que vai te incomodar. Essa palavra em alemão não é coisa de gente má. Não é um defeito de caráter, é humano, é universal, é você, é eu, é todo mundo. Cientistas já fizeram vários experimentos com crianças de 2 anos de idade. 2 anos. E adivinha, elas já demonstram esse sentimento. Antes mesmo de aprender a falar direito, antes de saber o que é certo e o que é errado, o cérebro humano já está programado para registrar esse tipo de reação. Então a pergunta é, por que eu sinto isso? A pergunta é, para que serve isso? Por que a evolução que levou milhões de anos para esculpir o nosso cérebro deixou esse sentimento aí, intacto em todos nós? E a resposta é mais surpreendente do que você pode imaginar. Vamos para dentro do seu crânio. Em 2009, um grupo de cientistas japoneses, liderados pelo pesquisador Takahashi, resolveu descobrir o que estava rolando no cérebro das pessoas durante esses momentos. Eles colocaram voluntários dentro de uma máquina de ressonância magnética e mostraram histórias. Em algumas histórias, pessoas bem-sucedidas, com vidas perfeitas, eram apresentadas. Logo depois vinha uma segunda parte. Essas pessoas enfrentavam dificuldades, perdiam empregos, sofriam decepções, falhavam em algum projeto. E a máquina capturou algo fascinante. No momento exato que os voluntários liam sobre o tropeço alheio, uma região específica do cérebro deles literalmente se acendia, brilhava como uma árvore de Natal no monitor. O nome dessa região é chamada de estriado ventral. E por que isso é importante? Porque o estriado ventral é a mesma região que se ativa quando você ganha dinheiro, que se ativa quando você come uma comida deliciosa, que se ativa quando você recebe um elogio, que se ativa quando você conquista algo grande. É o centro de recompensa do cérebro. É o lugar onde o prazer acontece, em termos puramente biológicos. E ele estava trabalhando em alta voltagem, vendo o tropeço dos outros. Mas tem mais, tem um detalhe que muda tudo. Os cientistas perceberam que o estriado ventral acendia mais forte quando a pessoa que sofria era parecida com um voluntário. Mesma idade, mesma profissão, mesmos objetivos de vida. Quanto mais a pessoa lembrava o observador, maior a reação registrada no cérebro. Mas por quê? Por que aquela palavra em alemão está grudada no outro sentimento ainda mais antigo? Aquele sentimento chamado inveja. Quando alguém muito diferente de você tropeça, seu cérebro fica neutro. Quando alguém parecido com você, que está um pouquinho à sua frente, tropeça, seu cérebro reage, comemora, solta confetes químicos. E você nem precisa concordar com isso conscientemente. Sua moral pode estar gritando, nossa, coitado. Mas lá no fundo, naquela região profunda do cérebro que existe há milhões de
20 anos, antes mesmo da gente ter linguagem, a festa tá rolando. Agora chega a pergunta principal. Por que, se aquela palavra em alemão é universal, se aparece em crianças pequenas, se está codificando o nosso cérebro mais primitivo, ela tem que servir para alguma coisa? A evolução não desperdiça espaço. Tudo que está lá por algum motivo que ajudou nossos ancestrais a sobreviver. E a teoria mais aceita hoje é a seguinte: imagina a vida do humano há mais de 100 mil anos atrás, vivendo em tribos pequenas de no máximo 50, 60, 70 pessoas. Recursos escassos, comida limitada, espaço dentro da tribo, super limitado. Naquele cenário, o sucesso do outro era uma ameaça direta ao seu sucesso. Se o cara do lado conseguia mais comida que você, você ia comer menos. Se ele tinha mais status, você tinha menos chances de prosperar. Se ele subia, você descia. Então, quando esse rival, esse competidor direto tropeçava, fracassava, perdia status, o que acontecia? Você subia, sem precisar fazer nada. A queda dele era literalmente o seu sucesso. O cérebro percebeu isso e criou um sistema de recompensa para te incentivar a prestar atenção nessas oportunidades. Toda vez que um rival caía, seu cérebro liberava um pouquinho daquela sensação boa, para você lembrar daquilo, para você reparar. Então, essa palavra em alemão é um termômetro evolutivo, um sistema interno que mede sua posição na hierarquia social. Uma bússola escondida que te avisa: ei, presta atenção, você acabou de subir um degrau. E aqui mora a parte interessante. Esse sistema não desligou, ele continua ativo. Em pleno século XXI, com você morando numa cidade de milhões de pessoas, com supermercados lotados de comida, com aplicativos no celular, o seu cérebro ainda está rodando um software das cavernas. Por isso a fofoca prende, por isso o drama da celebridade segura a atenção, por isso a internet inteira para tudo quando alguém famoso passa por uma polêmica, por isso o reality show é uma máquina bilionária, por isso a história da queda em desgraça é uma narrativa das mais antigas da humanidade. Não é entretenimento, é instinto. E aí entra a parte mais interessante dessa história toda. O Vale do Silício descobriu aquela palavra em alemão antes da maioria das pessoas. Os engenheiros que projetaram as redes sociais que você usa hoje em dia sabem de cabeça que todo conteúdo de tropeço alheio gera mais engajamento que conteúdo de sucesso. Vídeos de gente passando vergonha, vídeos de gente brigando, sendo exposta numa polêmica, gente perdendo a paciência. Esses vídeos viajam mais rápido, recebem mais cliques, geram mais comentários, prendem você por mais tempo. E quanto mais tempo você fica, mais dinheiro a plataforma faz com anúncios. Então o algoritmo aprendeu. Ele começou a empurrar para você na sua tela exatamente o tipo de conteúdo que mais ativa o seu estriado ventral. Aquele lugarzinho profundo do seu cérebro que reage à queda do outro. Você abre o aplicativo para se distrair e em 3 minutos está lá, vendo um vídeo de alguém passando vergonha. Mais 3 minutos, um vídeo de alguém brigando, viralizando. Mais 3, um influenciador respondendo a uma polêmica. Mais 3 minutos e uma discussão de família virando meme. Você não escolheu isso. O algoritmo escolheu por você, porque aprendeu que isso te segura na tela. E o mais importante, cada vídeo desses libera uma microdose daquela sensação boa no seu cérebro, pequena mas constante. Toda vez que alguém tropeça, você ganha um shot de recompensa química. E o cérebro vai se acostumando, vai precisando de mais, de doses mais fortes, de tropeços mais espetaculares. Isso tem um nome técnico: tolerância. É o mesmo mecanismo que acontece com vários hábitos compulsivos, só que ninguém te avisou que você estava criando esse hábito. Mas aí você pode estar pensando, tá, e agora? Sou uma pessoa horrível, estou condenado. Não, calma. Sentir aquela palavra em alemão não te faz uma pessoa ruim, te faz uma pessoa humana. Como eu te disse no começo, esse sistema está em todo mundo, em mim, em você, no Papa, no professor, em todo mundo. Negar é mentira, fingir que não existe é hipocrisia. A diferença não está em sentir, a diferença está o que você faz com isso. Tem gente que sente aquela palavra em alemão e fecha o aplicativo, vai viver a vida, reconhece o sentimento, dá uma risada interna e segue em frente. Tem gente que sente e mergulha por horas e horas, vendo polêmica, compartilha, comenta, volta no dia seguinte para ver o desdobramento. Vira espectador profissional do tropeço alheio. E aí, sem perceber, perde a manhã, perde a tarde, perde as semanas, perde horas. Porque tem um detalhe que poucos cientistas falam, mas que todos os filósofos antigos já sabiam.
Quanto mais tempo você passa observando a queda dos outros, menos tempo você passa construindo sua própria subida. A energia mental é finita. A atenção é finita. Cada minuto que você gasta torcendo contra alguém é um minuto que você não gastou torcendo a favor de si mesmo. E aí o algoritmo ganha. Os anunciantes ganham, as plataformas ganham e você perde. Você perde sem nem perceber que estava no jogo. Então fica aqui a pergunta que eu quero deixar para você. Da próxima vez que você sentir aquele sorrisinho involuntário, aquele prazerzinho secreto, aquela sensação de assistir mais um vídeo de gente se dando mal, lembra que o que está acontecendo. Lembra do estriado ventral acendendo. Lembra do software das cavernas rodando dentro da sua cabeça moderna. Lembra do algoritmo do outro lado da tela sorrindo enquanto você sorri. E aí, tudo isso na cabeça faz uma escolha. Continua ou desliga? Porque a partir do momento que você sabe como o jogo funciona, você para de ser peça e começa a ser jogador. Se você gostou desse vídeo e abrir sua mente, deixe seu like, se inscreve e me conte nos comentários qual foi a última vez que você sentiu essa palavra em alemão, que é gostadas, que sentir prazer nas coisas e ver as pessoas se dando mal. Me conta, agora sem mentir, porque a gente sabe que você sentiu. Até o próximo mergulho na ciência da mente.